Mas o ambiente, desde os dias de Jesus, que a gente aprende que discípulo tem uma fascinação por ter poder reconhecido sobre Satanás, sobre o diabo. O cara adora, a maioria dos crentes adoram. Teve um intervalo em relação a isso, mas apenas quanto à expulsão de demônios. Mas você vê que na Idade das Trevas havia aqueles tarados que viviam fazendo exorcismos que eu não tenho nem tempo para descrever a natureza deles, mas era assim, provocando especialmente a sensualidade das mulheres. Durante séculos. Até que depois da Reforma Protestante, houve um balde de água fria em tudo que fosse manifestação de demônio. O pessoal praticamente, depois da Reforma, colocou o diabo no anonimato na Reforma Protestante até o final do século XIX, com a eclosão dos pentecostais que surgiram dos movimentos de avivamento. E aí veio outra vez, já no fim do século XIX, início do século XX, essa explosão de atiçamento de demônios, para ver se o demônio se manifesta. Aquela coisa que a grande alegria era: Satanás, manifesta para sair, culto bom. O pessoal me dizia, quando eu era recém-convertido, é aquele onde cai um monte de gente. E aí eles começavam a me perguntar por que no culto da gente lá na minha igreja os demônios não ficavam caindo. Eu falei, porque ninguém tem permissão para cair aqui, não. É cair e descair na mesma hora, meu filho. Não tem essa história. Vocês é que gostam de provocar para fazer o showzinho, o teatro. Aí ficam invocando demônios, às vezes chamando até pelo nome. Pombagira, Exu, não sei o quê, dando essas nomenclaturas dos cultos afro para os demônios que eles queriam que supostamente se manifestassem. E eu fui vendo como aconteceu isso. A Universal do Reino de Deus, e antes de ter a separação entre o RR e o Macedo, quando eles trabalhavam juntos, a grande realidade era essa, era a invocação do demônio. Demônio! Chamavam pelo nome, tranca a rua, Zé Pilintra, manifesta para sair. Era uma evocação e uma invocação. E o que vinha nem sempre era o demônio, era o psiquismo, era o desempenho, era a persona demoníaca, era a teatralização demoníaca, e o pessoal vibra e aplaude. Aqui é o lugar do poder. Você não conhece essa história? Você mesmo, me fale, não andou muito tempo impressionado com isso? E os que estão aqui, que são pastores, e que ficaram, apesar de alguns terem estudado teologia, mas ficaram tão impressionados com o diabo que, se o diabo se manifestasse, era a coisa mais preciosa que poderia acontecer, porque era uma espécie de validação da presença do poder de Deus no culto cristão, era o diabo. E nos cultos de natureza mais pentecostal, ou então de renovação espiritual, ou de avivamento espiritual no meio reformado, era a mesma ênfase. Olha, Deus está se manifestando porque o diabo está gritando. Adoravam a manifestação de Deus como validação demoníaca, você está me entendendo? E aqui entre nós, continua a ser assim.
ainda há uma quantidade imensa, que provavelmente seja ainda uma maioria de pessoas, que tem grande alegria no poder que eles acham exercer sobre demônios, diabos, forças espirituais, que eles nem sabem discernir. Às vezes são só histerias, como eu já falei, ou mecanismos dissociativos, problemas de natureza psicológica que a gente trata de outro modo. Às vezes é uma pequena fusão entre ação demoníaca e uma grande expressão psicológica. Outras vezes, raramente, é aquele demônio real, 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 que quase eu não vejo mais se manifestando entre nós, porque a grande manifestação é de performances demoníacas, é fajutice, é enganação, é sugestão, é representação. E tem um grande grupo de representação que são até treinados antes da reunião acontecer para o pastor tirar a maior onda e depois levantar o melhor dízimo. E os crentes lá, participando da farsa. Alguns até desconfiando, outros na sua ignorância suprema, sem saberem de nada.